É isso aí, Devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 com a gente. Aqui nos estúdios Apollo 9 você vai realizar o seu sonho de ter o seu podcast. Salas de gravação, salas para podcast no coração de Belo Horizonte. Estamos localizados na Avenida Augusto de Lima, com segurança, profissionalismo, equipamentos excelentes e o preço é o melhor do mercado. Pode confiar, aqui é nos estúdios Apollo 9. Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada. Auxílio exame, auxílio consulta ao seu dispor. Preços individuais e preços para a família toda. Limpa Nome S.A., tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o bom crédito. E somente no mês de maio por apenas R$ 599. Mesmo que você tenha feito a dívida, eu tiro o seu nome do SPC Serasa. Importadora Elétrica Brasília, pois quando você pensa nos motores WEG, é claro que você está pensando na Importadora Elétrica Brasília. Temos materiais elétricos com até 40% de desconto para você. Aqui você pode confiar. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é na Carvisa. Afinal de contas, a adesão é zero. Os 3 primeiros meses você tem um belo desconto vindo de outra proteção veicular. Não se esqueça, tá? Eu protejo você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Tem o chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região é aqui. Localizado na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. E a operação Negócio Fechado está a todo vapor. Seu carro agora para pagamento somente em setembro. 120 dias para pagar. Maior estoque de Belo Horizonte aqui com o apoio da 6 Auto. Papum! Precisou de dinheiro? Vem na Papum, meu amigo. O crédito cai na hora para você. Aqui parcelamos até 12 a 18 vezes. Garanto que sou mais barato que banco e financeiro e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Tem esse cartão de crédito com limite, pronto, tá resolvido. Tem dinheiro na Papum para você. Emprestamos para qualquer lugar do Brasil. A escola de futebol que você sempre sonhou, você pode ser dono. Seja dono da Academia do Galo, a escola de futebol oficial do Clube Atlético Mineiro. Aqui, a lucratividade é lá em cima e o custo é aqui embaixo. Quer saber mais? Link na descrição. Inplay, o melhor gameplay do mercado é aqui. É a plataforma de engajamento esportivo. Você vai disputar contra mim, contra o Beto, e é de graça, cadastro grátis. Como é que brinca na Inplay? É fácil. Você fez seu cadastro, você vai escolher as opções. Sempre tem uma que sim, outra que não. Hulk marca hoje ou não? Você escolhe. Aí quem marcou não e você marcou sim, beleza. Marcou sim, e aí o Hulk fez o gol, levou as moedas de todo mundo que marcou não. É divertidíssimo. E não se esqueça do Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Parcelamos já até 12 vezes pra você. E vindo do Canal Vinegro tem 13% de desconto agora. Rap Show do Futuro. Bora para o vídeo! Tirei o boné, já tô aqui, tô pronto pra falar de Galo com você, deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho de notificação. Bom, galera, bora falar de Dudu primeiro. Cara, Dudu vai jogar no Galo? Dudu tem chance de realmente fazer uma temporada diferenciada no Galo? Cara, vamos analisar o Dudu. Cara, Dudu, ponta esquerda, jogou em grandes times, né, pelo Brasil afora, tem apenas 33 anos, não é um jogador velho. Esse ano, em 7 jogos pela Série A, pelo Cruzeiro, jogou 5, fez um gol. Campeonato Mineiro, em 8 jogos, fez um gol. E na Copa Sul-Americana não jogou nenhum jogo, né? Não, ele jogou, teve 3 jogos e não jogou nenhum, né? A verdade é que o Dudu, ele não tem um desempenho muito bom há anos. É um fato inexorável. O Dudu não joga um futebol de alto nível há anos. Ponto e exclamação, e é isso aí. Agora, quer dizer que o Dudu não pode ajudar o Galo? Não acho que é por aí. O Dudu, na carreira dele, gente, ele tem uma quantidade de 625 jogos, 117 gols e 129 assistências, da grande maioria das vezes jogando como ponta esquerda, tá? Ele como ponta esquerda fez 127 partidas, como ponta direita 56, como meia esquerda 72, como meia direita 92, como meia central 33, como aquele cara que puxa a bola, o falso 9, 12 e como centroavantão mesmo de área 10 jogos. Então assim, cara, ele é um ponta esquerda estilo Coelho. Ele tem muita qualidade, ele tem vigor físico, ele tem inteligência, ele não é a baba do boi. Só que, aí nós temos que fazer um ponto, só que ele não joga bola há muitos anos. Um bom futebol. Último ano, claro que devido a lesões. Para que você possa ter uma ideia, vamos passar para a tela de cá. Olha aqui, ó, peraí. Aí, garoto, vamos pegar aqui, ó, temporada 25 dele no Vale, 24 foi a última temporada dele no Cruzeiro. Vamos dar uma olhada de novo, Palmeiras. Na última temporada dele no Palmeiras,
Ele jogou apenas 19 gols, mas lembra que ele tava com a ruptura no ligamento, tá vendo, ó? Que é fase de grupo da Libertadores, ruptura no ligamento, ruptura no ligamento. Ele volta para jogar bola mesmo, e que ele pode jogar consequentemente a partir de 11/7. E aí, cara, aqui vocês vão lembrar que a Leila já queria dar a perna nele, já queria mandar ele embora, e o Pedrinho quase contratou ele ano passado, nessa época aqui. Só que a torcida do Palmeiras foi na casa dele, aquela coisa toda, e ele resolveu ficar. Então aqui você pode reparar que ano passado, 2024, ele não jogou, mas por conta da questão da lesão mesmo. Já 2023 também, porque, gente, o Dudu não teve uma lesãozinha, ele teve uma ruptura, cara, total. E ele vai ter uma ruptura lá em agosto, ó. Tá vendo aqui, ó, 30 de agosto, ruptura dos ligamentos cruzados. Você vê que ele vinha jogando e ele era titular, cara, com gols, ó. Fez gol no primeiro jogo, fez gol no segundo jogo, deu assistência, gol. Você vê que ele vinha, ó, gol, assistência, contra o Galo, inclusive, aqui, ó. Esse jogo aqui contra o Galo, ele fez um gol. Olha pra você ver, ele vinha jogando até que ele sentiu um negócio, não esteve no plantão. E por quê? Porque aqui ele teve uma lesão. Aqui nesse dia aqui, ó. No 90 minutos. Aí ele teve uma lesão. No que ele teve essa lesão, que ele fez até o gol contra o Flamengo, ele sentiu, ele ficou fora, e aí depois, meu amigo, ele voltou, e aí não teve jeito, foi pra operar mesmo, porque a dor era tanta que ele teve que operar. E aí ele ficou de fora. Então ele ficou de fora desde agosto. Agora, quando você pega o ano dele de 22, por exemplo, aí você já vai ver números muito bons, né? Então você tem 2 anos de lesão, né? E aí o número, aqui esse ano ele não teve lesão, foi 68 jogos, 11 gols, 13 assistências, jogando praticamente de titular o tempo todo, olha lá, ó. 60, 24, 90, 77, aqui, titular o tempo todo na Libertadores. Titular o tempo todo no Brasileirão, conforme vocês podem ver. Então é o seguinte, a questão é, qual Dudu que vai aparecer? Qual Dudu que vai chegar? Esse Dudu do Bid aqui, ó, que nós estamos querendo é um Dudu que era igual ao do Palmeiras, que é um cara versátil, que é um cara que limpa bem a jogada, que é um cara que se apresenta bem lá na frente. Esse Dudu que o torcedor do Atlético espera. Esse Dudu vai chegar? Ah, já não sei te dizer. Já não sei te dizer, mas é a expectativa atleticana que chegue um bom Dudu. Bom, vamos falar do Rony, tá certo? O Rony, eu vejo muitos de vocês pegando no pé dele. Eu quero mostrar pra vocês aqui os números do Rony. Cara, os números do Rony no Atlético nessa temporada são muito bons. Na temporada 2025 aqui no Galo, o Rony já tem 10 gols. É a mesma quantidade de gols que ele teve ano passado no Palmeiras. E o Rony nunca foi um cara de fazer muito gol. Olha pra você ver, esse ano ele já tem 10 gols, olha pra você ver, no campeonato com a gente, né? Aí vamos pegar aqui o campeonato 2024, que foi um ano ruim do Rony. Ele fez 10 gols a temporada passada inteira, olha aqui, gente. Temporada passada inteira, 10 gols e 6 assistências. Ele já chegou nesse número. Vamos ver o ano de 2023, do Rony. A gente vai pegando ano a ano pra vocês poderem entender onde eu quero chegar. 14 gols, cada 4 gols ele alcança uma temporada na qual ele foi campeão. Vamos pegar a temporada que ele foi campeão, em titular. Vamos pegar a temporada 22. Vamos pegar a temporada 22. Ele teve 23 gols, foi a melhor temporada dele. Então essa temporada ele já tem 10 gols, cara. Então assim, vamos valorizar. E eu não tô dizendo aqui que o Rony é craque. Não é isso. Não estou dizendo aqui pra você que o Rony é um jogador excepcional, não é isso. Mas ele é muito bom pro grupo do Galo. Ele é muito bom pro grupo do Galo, ele acrescenta pro grupo. Ele não é um jogadorzinho fraco, ele não é um jogadorzinho qualquer. Eu acho que ele é um jogador que vai valorizar. Olha pra você ver os números dos artilheiros, ó. Reinaldo do Mirassol, 7 jogos, né? 7 gols. Depois você tem o Ronaldo, Tunaluso, 7 gols. Isso é a lista dos artilheiros. Kelvin Serna, do Fluminense, 7 gols. Luiz Araújo, só que agora o Luiz Araújo fez uns 3 gols contra o... De quanto que é essa matéria? Porque o Luiz Araújo deve estar com 10 gols agora. Deixa eu ver que dia que é essa matéria. Não, ela é de agora. Então Luiz Araújo, 7 gols, ela é de hoje. É do dia que eu tô gravando, que é no dia 3. 7 gols. Giovanni Soares, do Santa Cruz, 7 gols. Alexandre de Jesus, Botafogo de São Paulo, 7 gols. Igor Jesus, do Botafogo, 7 gols. Tô falando os nomes aqui pra vocês verem. Jonas, do Trem, 7 gols. Miguel Bianchini, 7 gols. Renan Peixoto, Atlético Paranaense Português, 7 gols. Vocês estão vendo que eu tô falando de jogador de baixo, né? Gabriel do Mirassol, 2 caras do Mirassol com bastante gol, hein? 7. Luan Silva, do Amazonas, 7. Maurício, do Palmeiras, Maurício, que eu sempre falaria, troca o Maurício no Rony, 7 gols. Max aí também não conta. Pablo do Sport, pra mim também não, 7 gols. Carlinhos lá do Flamengo, 7 gols. Ciel do Ferroviário, 7 gols. Renanzinho, 7 gols. Marilson, 7 gols. Brian, vou pegar só os nomes importantes mesmo. Eric Pulga, 7 gols. Ener Valência, 7 gols. Lúcio Rodrigues, 7 gols. Esse cara é bom de bola. Vamos continuar aqui, que eu tô pegando aqui a galera.
8 gols. Luciano, 8 gols. William José, 8 gols. Henrique Dourado. Oh, Henrique Dourado, gente, tá metendo gol lá na Paraíba. Everaldo do Bahia, 8 gols. Eric Pulga. Ué, porque tava ali atrás com 8. Engraçado, repetiu, né? Vamos continuar aqui. Aí tem muito jogador de time da Série B, por isso que eu tô pulando e tal, aquela coisa toda, né? É os artilheiros da temporada, tá, gente? Vamos lá. Alisson, aí aqui com 9 gols também, só jogador aí que vocês não conhecem. Gabigol, 9 gols. Aí o Gabriel Barbosa com 9, o Rony já superou ele, né? Vamos continuar aqui. Luiz Fernando, Kaique, aí Caio Jorge, 10 gols. Rony do Galo, 10 gols. Flaco Lopes, 10 gols. Olha, você vê que é jogadores assim, que estão aí com 10 gols. Vamos continuar aqui. Pedro Raul, 10 gols. Todo jogo. Estevão do Palmeiras, 11. Guilherme dos Santos, 11. Alan Patrick, 11. André Silva, 11. Rossi, 11. Lutero, 11. Hulk, 11. Aí vamos ver aqui, tem um pessoal aqui, o Neto, esse Neto é aquele que era do Galo? Não. O Arrascaeta, 12. O Bright White, 12. Yuri Alberto, 13. Germancano, 14. Veguete, esse tá destruindo, 18. Então olha pra você ver. Essa é a artilharia, cara. Então assim, gente, não tá desse jeito, não tá uma coisa de louco, não tá ninguém desgarrado. O cara que tá com mais gols é o Veguete, que realmente tá arrebentando na temporada, tem 18, mas o segundo tem 14 e o Rony tem 10. Então o Rony tá bem na temporada, os números mostram isso, gente. Então vamos confiar. E o mesmo campeonato estadual fraco, todo mundo joga estaduais fracos e os caras estão metendo gol. Então vamos ter calma. O Rony não é a baba do boi, ele também não é um craque, ele não é um cara excepcional, ele não é um monstro em campo, mas a baba do boi ele também não é. Gente, qual é a pontuação que o Galo busca? Qual é a pontuação que o Atlético tem como objetivo atingir para chegar no G4? Senhoras e senhores, hoje, a classificação do Campeonato Brasileiro é essa aqui. Flamengo 24, Cruzeiro 23, Bragantino 23, Palmeiras 22, Fluminense 20, Bahia 18, Mirassol 17, Galo 17, Botafogo 15, né? Beleza. Aí a gente não consegue chegar em 22, não conseguimos. Mas nós estamos tão longe assim da realidade, o Atlético está distante do que seria a média. Bom, vamos pegar o Campeonato Brasileiro desde 2020, que a gente consegue fazer uma conta bem legal, ó. E eu vou colocar aqui o G6 como parâmetro, só pra gente ter uma ideia, tá? Mas tá aqui, todos os campeonatos estão aqui, ó, dos últimos anos, ó. E aí eu vou fazer o parâmetro. Vamos lá. O primeiro aqui vamos pegar o G6. Flamengo, 18 pontos. Nós estamos a um ponto de 18 pontos. Então eu vou pegar G4, tá? 19 pontos o Flamengo em 2020. Em 2021... era o Bragantino com 24. Você repare bem que o Bragantino sempre começa bem os campeonatos, tá? Você pode reparar que todo ano tá o Bragantino bem. Em 2022, o quarto colocado era o Furacão com 18. Lembrem que é na 12ª rodada, tá? Todos esses aqui são na 12ª rodada. Em 2023, o quarto colocado era o Palmeiras com 22. Aí deu uma subida no nível. E em 2024, era o Palmeiras com 23. Mas todo mundo coladinho lá, ó. 23. Então a gente pode chegar à conta aqui, que dividindo isso pelos 5 anos, ó, 24, 23, 22, 21 e 20, são 5 anos de futebol, dividido por 5 anos, 21 pontos é a média. O Galo não vai chegar nessa média. O Atlético hoje tem 17, 18, 19, 20 pontos. O Atlético conseguiria ficar no máximo aqui em quinto. Mas o Atlético não está tão distante da média de 21 pontos. Então, o Cuca, ele ainda tem boas possibilidades ainda de chegar. E eu nem vou fazer a conta do sexto, que o sexto no ano de 2020 foi 18, então vou fazer aqui só para conta, né? Pro sexto lugar é 18, foi 18 mais 18, não, 2 vezes seguido o Flamengo, na mesma posição. Mais o Galo com 18, aí que era o Galo. Aí aqui mais 20, mais aqui era o Atlético Paranaense, 19. Não, e acabou rebaixado o Atlético Paranaense, velho. Acabou rebaixado. 93 pontos dividido por 5 rodadas, nós estamos de 18 pontos. O Atlético, se conseguir a vitória, ele vai a 20 pontos. Bom, Rap, você acredita que o Galo vai conseguir chegar nessa pontuação, né? O Atlético vai conseguir um G6? Cara, quando você olha o simulador do Campeonato Brasileiro, você vem aqui no simuladorzinho, ó, tá aqui do lado, eu acredito que o Palmeiras vai vencer o Juventude, tá? Então o Palmeiras vai pular ali pro primeiro lugar. O Botafogo, gente, ele vai jogar contra o Mirassol. Sendo muito sincero, pra mim, empata esse jogo, Botafogo cabeça no Mundial. Fluminense, mesma coisa, com o Ceará, empate. Sport
contra o Flamengo. Cara, cabeça no Mundial também, cara. Os caras estão ali, eu acho que vai dar empate. Red Bull Bragantino vence o Bahia. Cara, esse jogo aqui vai ser empate do Vitória com o Cruzeiro. O Vitória precisa ganhar de qualquer jeito, cara. Fortaleza, na minha opinião, vence o Santos, tá? O Grêmio, na minha opinião, vai vencer o Corinthians. E o Galo, na minha opinião, vence a equipe do Internacional. Então nós temos condição de pegar o 6º lugar. E caso o Fluminense perca pro Ceará até o 5º, e a gente não estaria em uma distância tão absurda do líder aí, que seria o Red Bull Bragantino com 26 pontos. Nós não estaríamos numa distância tão absurda, tá certo? Então há uma possibilidade sim do Atlético não ser campeão, não é isso, mas há uma possibilidade sim e real do Atlético melhorar a sua condição no campeonato, né? Tem que vencer o Internacional. Se vencer o Internacional, o Atlético continua aí bem. O Atlético não fica numa distância tão absurda assim dos líderes. Bom, público na Arena MRV. O meu amigo Alexandre Dolabella deu uma opinião lá no Donos da Bola sobre o público. Vamos ver se eu concordo com ele ou não. Vamos escutar. Não teve bons públicos assim nos jogos nos últimos jogos lá na Arena MRV, né? Então tá faltando essa conexão mesmo, né? Muito pelo que tem acontecido no campo, também pelo que tem acontecido fora dele, né? Decisões da diretoria, essa falta de investimento, as entrevistas que não animam muito o torcedor nesse sentido. Mas querendo ou não, o time conseguiu alguns resultados razoáveis aí nos últimos jogos também. Dá até para ver uma pequena crescente aí no Atlético, pelo menos em termos de pontuação, né? E já está conseguindo olhar no Campeonato Brasileiro para o G6, vai enfrentar o Internacional, um jogo importante também, vai ter estreia do Dudu. Então, de repente, é uma oportunidade mesmo de retomar esse link aí entre torcida e time que deu uma pesada mesmo ultimamente, né? E vai ser muito importante para o Atlético ter o apoio do torcedor nessa partida contra o Internacional, que é um adversário duro, está numa fase muito ruim, mas é uma boa equipe. E principalmente pela estreia do Dudu, que é uma novidade legal, e às vezes aproveitar esse gancho, leva o torcedor ali para esse jogo treino, cria um clima mais favorável, porque a cobrança tá forte também, né? E os jogadores estão jogando no limite, isso é nítido, né? O time também está sendo muito exigido, acho que o torcedor tem que entender também o momento, né? Para poder realmente abraçar e ir para essa pausa do Mundial com um bom resultado, de repente já olhando para um G6 de brasileiro, uma perspectiva um pouco mais positiva, até para depois na volta encarar aquela sequência difícil que a gente viu aqui que o Atlético vai ter de jogos, encarar com uma perspectiva melhor, uma vibe melhor mesmo ali entre todo mundo. Grande Dolabella, meu amigo aí desde que eu sou moleque. Cara, deixa eu falar com vocês uma parada que talvez o Dola não saiba e que mudou toda a minha concepção de a questão do estádio. O Atlético ele tem um software no qual ele alimentou com dados estatísticos e dados mesmo, tá, gente? De todos os campeonatos brasileiros, mineiros, Libertadores, jogos de Copa do Brasil, jogos de Conmebol, Sul-Americana, de bilheteria, tá? Então ele foi juntando tudo, aquele dia choveu, aquele dia fez calor, aquele dia que foi o dia de semana, foi domingo, foi sábado, qual que é o horário do jogo, eles alimentaram o software. Então o software tem tudo lá. Jogo é importante, não é? Tem tudo lá. Eles estavam contando pra gente na NMRV que é o seguinte, o programa é uma IA, né? Então ele responde a comandos. Eles colocaram lá assim, alimentaram o programa e falaram assim, olha, o ingresso tá R$40. Se eu diminuir com R$40, R$21,30, tal jogo, quanto que é a margem de público que eu devo ter? Aí o programa virou pra ele e falou assim, olha, você deve ter 20 mil torcedores. Aí ele jogou no programa assim, ok, com essas mesmas informações, se eu reduzir o preço do ingresso para R$20, qual que vai ser meu público? O programa falou 23 mil pessoas. Só que 23 mil pessoas, a cada X mil pessoas que você vai aumentando o custo dali da arena com o pessoal, porque a cada tantas mil pessoas você tem que ter um padrão de cada X pessoas tem que ter tanta segurança, é assim que funciona. E aí, cara, o que eles descobriram? Que não é só mudar o preço do ingresso, baratear, por exemplo, se jogar o preço do ingresso lá embaixo para lotar a Arena MRV, não é o grande lance. O grande lance é a atratividade do jogo. O que eu acho que o departamento de marketing do Atlético deveria fazer? Começar desde agora a venda, começar a partir de quarta-feira a venda do ingresso, solicitar aos influencers, aos atleticanos que não são influencers, mas são grandes atleticanos, para fazer um chamado à torcida, entendeu? Todo mundo vai fazer isso com a maior boa vontade do mundo. Um chamado à torcida, não para a estreia do Dudu, não é isso.
e sim para empurrar o time de volta ao seu lugar. Então, o que eu acho que deveria ser feito isso? Ingresso tem que ser barato, Rap. Eu acho que também deveria ter um preço melhor, não ser os preços praticados. Mas você acabou de dizer que não tem tanta diferença. Não tem. Mas pratique o preço melhor com essa propaganda de marketing, chamando o torcedor para a arena. Por quê? Porque a grande questão é ter o torcedor lá dentro gritando o tempo todo. E aí, nesse último jogo do ano, que inclusive, gente, não é um dia bom, tá? Deixa eu contar pra vocês aqui, o Atlético Internacional, ele vai ser numa quinta-feira, às 21h30. Então, assim, ou faz uma propaganda de marketing mesmo pra atrair o clientela, ou ninguém vai pra arena, não. Bom, Brax falou se tem problemas internos dentro do Atlético, olha o que ele disse. Tem algum problema, assim, de fato, entre comissão técnica, jogadores, o torcedor pode ficar tranquilo em relação a isso ou não? Não tem problema de ordem nenhuma, Vinícius. A gente trabalha num clube de alta performance, né? A gente tem objetivos grandes, é uma camisa muito forte, são competições difíceis, são jogadores de qualidade, comissão técnica de qualidade, e o que a gente sempre trabalha é para melhorar, para evoluir, para poder fazer diferente se estiver indo para um outro lado. Então não vejo polêmica nenhuma nessa declaração, nem em outras que possam dizer algo parecido. A gente é um trabalho de dia a dia que, pós-jogo, que tem uma performance ruim, é um ambiente de cobrança, um ambiente ruim, mas é uma cobrança entre eles também, entre os atletas. Como eu disse no início, a gente tem elenco suficiente para performar mais e melhor. Poderia estar melhor? Claro que poderia. Isso é uma opinião e um sentimento unânime. E a gente vai trabalhar para isso, né? Isso é natural dentro de um ambiente de trabalho visando alta performance. Olha, olha o que inclusive o Everton Guimarães também trouxe, que aí depois do comentário dos dois eu falo. Ainda bem que esse vídeo eu pus no meu Instagram no sábado, antes do jogo de ontem. Que eu conversei com 2 jogadores do Atlético, que estão, embora estejam no elenco, jogadores aleatórios, são grandes parceiros do elenco, não, jogadores aleatórios. Conversei e perguntei, porque eu recebi a informação que o Hulk estaria fora do time titular no domingo. Chamei esses 2 jogadores só. Tem algum racha? As declarações de quinta-feira, do Cuca e depois do Hulk e tal, tem algum racha no grupo? Como é que tá o clima interno? Tá tudo ok, Everton? Não tem problema nenhum. Você tem outra fonte no clube? Pode perguntar. Se quiser, um deles me falou. Pode perguntar até quem não é jogador. Pergunta alguém que acompanha os treinos aqui que vê. Não tem problema de relacionamento. Cara, cada um de um jeito. O Scarpa é mais fechado, é na dele, né? Aliás, a gente recebeu uma informação que alguns jogadores teriam notificado o clube pelo atraso de salário. A gente acabou não conseguindo confirmar a informação, portanto, nem trato como uma verdade, mas eu recebi essa informação. E aí perguntei se havia algum problema dentro do clube, técnico, jogadores, cara, não tem nada. Aí conversei com outro jogador, esse, Polidão e tal, e falou, cara, não tem. De onde surgiu isso? Eu falei, não. Eu tô perguntando, porque como o Hulk vai ficar fora? Não, é uma opção do treinador, não tem nada a ver. Aí o Hulk sentou. Aí o Cuca explicou sobre a decisão de deixar o Hulk no banco, olha aí. Vamos lá, gente. A grande parada é a seguinte, não esquece disso, que isso é a grande realidade. Futebol, ele é contado depois. É igual a história. Você vai pegar, por exemplo, vai falar de Dom Pedro II, cara. Aí, quando eu estudei na escola, Dom Pedro II veio, os militares vieram, colocaram o Brasil no rumo à democracia e blá, 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 blá. Aí eu gosto muito de história, peguei uns 5 livros do Dom Pedro recente pra ler. Na época do Dom Pedro, mandavam o Dom Pedro até pra aquele lugar nos jornais. Dom Pedro era da imprensa livre, Dom Pedro era um cara assim, todo mundo que tá relendo e revendo, e por que não é rever e reler a história? É simplesmente que a história é contada por quem ganhou. Então, naquela época era dito aquilo. Hoje, quando você vai ler a história, não era bem assim. Aí os caras vão levantando os documentos, vão atrás disso, vão levantando aquilo. Vê que o cara foi um puta de um estadista, respeitado no mundo inteiro, Dom Pedro II. Coisa que nunca fomos. Respeitar de verdade, com respeito. Não, esse cara é um cara de um saber, de um conhecimento, um cara, bababá, babá. Ah, mas você queria monarquia? Não, lógico que não. Tô só mostrando pra vocês como são as coisas. E aí, cara, é a mesma história.
Na época que o Savarino saiu do Atlético, todo mundo achou que não, fizeram uma coisa assim, fizeram uma coisa assada. Depois foi ver, o cara foi um babaca danado, fez coisa errada pra caramba aqui dentro. O Diego Costa, por exemplo, a gente disse que o Diego Costa fumava no vestiário. Eu falava, cigarro aqui não, porque pelo amor de Deus, o que é que tem que fumar? Então criava-se problemas e outras coisas e blá 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 danada, era uma treta danada, era uma situação danada. Então o que eu tô querendo dizer com isso tudo, né, é que, tipo assim, cara, isso é o que dizem, tá, do Diego Costa, não tô confirmando não, mas é o que dizem, que no hotel ele não podia ir pro segundo jogo, ele foi pro segundo jogo, teve um tumulto danado no hotel. Só que essas histórias elas são contadas anos e anos depois. Quando não tem mais possibilidade dos caras jogar junto, quando não tem mais possibilidade de encheção de saco, né? O próprio Calil, por exemplo, contou a história da demissão do Vanderlei Luxemburgo e que os jogadores derrubaram ele anos depois, 5 anos depois, quando ele tinha saído do Atlético, falou assim, agora eu posso falar que eu parei com futebol, agora eu entendo que jogador, eu não acreditava nisso, jogador derruba técnico, sim senhor, porque a história é contada depois. Então assim, eu não estou, aqui ó, só um detalhe, eu não estou dizendo aqui, com isso tudo que eu estou falando, que tem gente querendo derrubar o Cuca, não é isso não. Eu tô querendo dizer pra vocês é que incômodos entre colegas, algumas coisas vão ser contadas depois. Né? Agora, Rep, você tem informação que tem algum problema? Eu também não tenho essa informação. Não acho que exista um problema grave dentro do Atlético. O que eu acho que está acontecendo dentro do Atlético, eu já falei para vocês umas 10, 15, 20, 30 vezes. Na minha opinião, o elenco é curto. O Cuca vem trabalhando muito duro, os jogadores são limitados mesmo, alguns jogadores são muito bons, né? Nós temos jogadores aí no time principal que são bons jogadores, nós temos jogadores que são medianos, como toda equipe tem, né? E eu acho que o problema que o Cuca tem é que ele esmiuçou esse elenco até o limite, porque esse elenco não tem um elenco com qualidade. Você vê que em vez dele usar o lateral esquerdo, ele usa o meio-campo e o zagueiro. Quando ele vai usar um meio-campo, ele prefere jogar com 3 volantes, porque ele não tem um meio-campo passista, um meio-campo de qualidade para distribuir o jogo. Então é mais por aí mesmo. Então o clima do Atlético eu não acho que esteja ruim. Claro que deve ter as divergências, pode ser que o Beltrano não gosta do Ciclano e o Ciclano não gosta do Beltrano, mas convivem, porque empresa é assim. Lá na sua empresa tem cara que você não gosta e tal, mas você trabalha com ele normalmente e você não cria tumulto pro trabalho dele. Se você tem que entregar um relatório para ele, você entrega o relatório para ele e a vida segue normalmente. Então eu acho que é assim que a vida também, como ela é. Bom, vamos partir pro próximo tema e falar de Gabriel Veneno, que direto vocês estão me chamando a atenção sobre isso, direto vocês não estão me perguntando. Gente, Gabriel Veneno, né? E aí toda live eu tenho que explicar, então eu resolvi fazer esse vídeo. Gabriel Veneno, ele não vai jogar no Atlético, guardem bem isso, ele não vai jogar no Atlético agora. Primeiro ele vai pro Sub-20, porque a primeira coisa é o seguinte, o Gabriel Veneno vai assinar um contrato profissional com o Atlético agora. Então o atleta tá segurando o menino, não tá deixando nem o menino ficar aparecendo demais, ele jogou outro dia lá no campeonato lá do Sub-20, aquela coisa toda, ele vai jogar pelo Sub-20 primeiro. Então a primeira coisa que eles estão fazendo é o quê? É protegendo o garoto, protegendo de larápios, né? E fazendo ele assinar o primeiro contrato profissional dele que vai ser assinado agora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gente, vão colocar ele um pouco para jogar no Sub-20, para ele pegar um pouco de experiência, assim como foi com o Estevão, assim como foi com o Hendrick. E aí o Cuca assistindo aqueles jogos vai chamar ele para treinar com os profissionais, sim. O atleta tem um grande projeto pro Gabriel Veneno. Gabriel Veneno é a maior joia que surgiu nos últimos 20 anos na base do Galo. Nos últimos 20 anos não tem um jogador que se compara ao nível técnico e tático do Gabriel Veneno. É um menino muito inteligente taticamente, é um menino muito inteligente tecnicamente. Então podem ter tranquilidade que Gabriel Veneno vai aparecer no time profissional do Atlético, vai, mas no devido tempo, tá? Podem ter certeza disso. Bom, vamos falar aqui agora para vocês do Matheus Mendes, né? Qual é a situação do Matheus Mendes? Como é que tá isso? Olha o que o Iguinho trouxe. Alegre de que hoje falando aqui da informação vinda de Porto Alegre de que hoje pode chegar à cidade do Galo, a sede da Arena MRV, uma proposta do Grêmio pelo goleiro Matheus Mendes. Depois da paçocada no voo pelo meio de semana. Depois da paçocada. E o Palmeiras está comprando o Grando, né? O Palmeiras tá de olho ali no Grando do Grêmio pra reserva ali do time do Porco. E aí o Grêmio precisando abrir espaço no elenco. E o Matheus Mendes é um goleiro que vem fazendo um trabalho bom já há alguns bons 2, 3 anos. Esse ano tem ganhado mais minutos. Agora o que eu vou te perguntar, Gilberto Campos, é em relação à sua percepção em relação ao Matheus Mendes. Eu acho que você não pode pegar o Matheus Mendes agora que ele tá tendo minutagem e doar ele. Não pode. Não. Tem que ser bom 2 milhões de euros é pouco. Porque vai chegar e vai ser titular, viu? 2 milhões de euros é pouco. Vai chegar a não ser que você vira e fala assim, ó,
vou fazer pra você, Me dá 2 aqui milhões um. em dinheiro, ficam 50%. Não, Aí mas- você negocia. mas quem Agora, o vem? que você acha que vale? Ué, mas Não, de grana, esquece, o Cristaldo não vem. Não vem, O né? que você acha que vale de grana? Eu quero comprar o Matheus Mendes, vai chegar e ser titular. lá no Grêmio. Vai. Pelo menos 4 milhões. Eu também acho, mas o pessoal não pensa assim não, tá? Eu também não penso assim. O velho tá nervoso que vocês vão tirar o goleiro aí, velho. Tirar o Adeu Enes. Ia começar a zoeira. Olha, o Matheus Mendes, ele é um bom goleiro, tá? Ele é um bom goleiro, ele não é um goleiro ruim, ele não é um goleiro mais ou menos. Ele é um goleiro que vai dar muita alegria pro time que ele for. Mas graças a Deus nós estamos muito bem de goleiro. Nós temos aqui o Everson, nós temos o Gabriel Delfim, que é um baita do goleiro, nós temos o Robert, gente, que é melhor que todos eles. Todos eles. Tem o Matheus Cobra, tem o Cobra, que é muito bom. Eu já entrevistei o Cobra, ele é grandão pra tal. Então, assim, gente, não se preocupem com a saída do Matheus Mendes. Eu conversei com uma pessoa do Atlético algum tempo atrás sobre esse tema, e a pessoa me deixou muito claro que o Atlético vai vender o Matheus Mendes se chegar uma proposta, sim, senhor. Que isso já é líquido e certo dentro do Atlético, que não vão segurar. E que eles aguardam uma proposta agora, tá? Depois do dia 12. Então, depois do dia 12, o Atlético está aguardando uma proposta pelo Matheus Mendes. O América não tem direito a nada, porque o América não pagou o empréstimo. Você só tem direito a uma janela se você paga pelo empréstimo. Se você não pagou pelo empréstimo, você não tem direito a nada, e o América não tem direito a nada. O Alencarzinho pode chorar o tanto que ele quiser. Alencarzinho, se você quiser, eu mando uma coberta pra você chorar quentinho, pelo menos debaixo do cobertor, tá? Porque é o tanto que você vai chorar quando ele sair daí. Que essa é a grande realidade. Eu faço gosto que saia do América, porque o América, em tudo que pode prejudicar o Atlético, em negociações, em parceria, prejudica. E os bobos do Atlético ficam ajudando o América aí. Mas, na verdade, ajudou o Matheus Mendes, né? A evoluir na carreira, a ter uma coisa melhor pra ele. Bom, gente, vim com um destaque argentino indicado aqui por alguns de vocês. Vocês me mandaram essa mensagem no Instagram. E, bom, vamos escutar, vamos ver quem que é o rapaz aí. Bora lá juntos. Mais interessantes e completos surge na Argentina. Você e seu time precisam conhecer Alan Lescano. Meio campo de 23 anos, Lescano é cria do Gimnasia, mas está no Argentinos Júnior desde 2023. E o que a gente tem visto nos últimos meses dele é impressionante. Alan ganhou sequência e foi ganhando cada vez mais status na liga. E hoje dá pra cravar sim que é um dos melhores jogadores do campeonato argentino e possivelmente o melhor da sua posição. E é aquilo, não dá muito pra saber a posição dele, porque é um híbrido de camisa 8 com camisa 10. Joga nas duas. Seu destaque vem muito da sua habilidade técnica. Consegue sair de qualquer situação ruim, seja com um drible curto, um passe rápido, levando a bola e achando espaços. É um jogador extremamente criativo, com uma visão de jogo diferenciada, sempre escaneando para achar a melhor opção de passe, seja nos seus lados, atrás ou na frente, e com liberdade para fluir pelo campo inteiro. É aquele quebrador de linhas de alto nível, sempre com boas tomadas de decisão. E antes de eu falar um pouco mais da minha opinião dele no Brasileirão, até eu sou o Bernardo. Se você quer conteúdo assim todos os dias, já me segue aí, valeu, tamo junto. Mas é aquilo, ele também precisa de um volante cão de guarda para ajudar ele na marcação, já que ele não defende tanto. Mas ainda assim, é um jogador muito interessante que poderia agregar bastante valor para todas as equipes do Brasil. Não deve ser barato, mas também não deve ser tão caro assim não, tá? Gostou dele? Bom, vamos falar, valeu ao Bernardo Central aí, um cara que tem muitos seguidores, são mais de 60 mil, ele faz análise aí do futebol de modo geral e tal, é bem interessante. Bom, vamos lá, galera. Alan Lescano, 23 anos, nasce de São Carlos, Argentina, 1,82. E eu e o Beto, a gente tava conversando isso outro dia, a gente precisa desse cara, né? Esse meia que puxa a bola pra frente, esse meia que acrescenta lá, esse meia que evolui, né? Ele pertence ao Argentinos Júnior, avaliado em 6 milhões de euros. Tem contrato até 31/12/2027, tá? Cara, é um jogador que não é caro, Ele pertence ao demais, esse time aqui, que eu esqueci o nome aqui, como é que fala? Ele pertence a essa equipe, não é caro. E aí, quando eu vi essa resenha desse rapaz, como é que é o nome, gente? Acabei de falar do Bernardo. Eu fui pesquisar em alguns sites, né, pelo chat GBT, ele mostra lá, me mostra sites que mostra resenha sobre o jogador. Cara, é muito elogio. É muito elogio. A galera toda falando que, ó, é um cara que tá evoluindo muito, é um cara que tá jogando bem, é um cara que tá demonstrando muita qualidade, é um cara que tá demonstrando alto nível, é um cara que tá demonstrando... E, tipo assim, todos os caras que analisam o mercado argentino estão dizendo muito bem dele. Então tá aí mais uma dica do canal Alvinegro pra mais um atleta aí, né? Sempre vocês estão aí falando, né, pra indicar, e tá aí. E, ó, o Parque São Jorge, sede do Corinthians, acaba de ser invadida lá. Ó, o pessoal invadindo lá, ó. Acabou de ser invadido, ó. Velho, os caras não tem sossego, hein, mano. Todo dia é uma invasão lá. Ó, cara, esse Corinthians, eu não sei. Esse Corinthians é o Rio de Janeiro. Ele é o Rio de Janeiro do futebol. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e, ó, 11 da manhã, então 11 da manhã, que a gente conversando, batendo papo de galo com vocês. Valeu!